Fala galera, Rodrigo Rina na área. Estou aqui para ensinar a finalização da migração. Nós realizamos até aqui o processo de replicação do site para nova hospedagem. Agora nós teremos que fazer a alteração dos servidores DNS, que são esses endereços aqui. Sempre que você contratar uma nova hospedagem, você vai ter novos servidores DNS, que nada mais são servidores de nome de domínio, que são esses name servers aqui. Hoje, se você quer saber onde que está, não importa qual que seja o site, você entra aqui no Ruiz, coloca o site aqui, e aí automaticamente ele te mostra onde está hospedado. Essa hospedagem aqui, ela é muito barata, ela deve ser muito massiva, assim como o HostGator, LocalWeb, Wall, que são hospedagens onde você está junto com milhares e milhares de sites, inclusive com IP compartilhado. Então, você dificilmente vai conseguir ter resultado e performance numa hospedagem massiva dessa. Tá? Então, em vez de você usar uma hospedagem de R$10,90, eu recomendo que você use uma hospedagem de 119, 200, depende da sua necessidade. Tá? Então, hoje o site está aqui, como vocês viram, o DNS está respondendo lá. A gente já colocou ele aqui. Ele não vai ficar respondendo pelo endereço IP dedicado. Esse endereço IP ele é exclusivo, ó. Então ele é um endereço IP somente desse site. Nós já temos aqui os servidores de nome. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai entrar no registro BR e a gente vai apontar esses endereços que estão aqui para esses endereços que estão aqui. O que, que vai acontecer quando a gente executar esse comando? Automaticamente ele vai parar de responder aqui. Pode levar 5 minutos, 50 minutos, 2 horas. Só que tem um detalhe importante. Nunca faça uma migração sem saber sobre o uso dos e-mails, ok? Por quê? Porque aqui vocês podem ver que nós não temos nenhum e-mail no site. Você pode ver que nós não temos nenhum e-mail no site. Se a gente tivesse algum e-mail aqui no site, você também tem aqui uma ferramenta que você pode usar. Eu vou abrir ela aqui na aba normal, para você saber se esse site ele tem algum e-mail que esteja cadastrado. Então, se ele aparece algum e-mail aqui nesse domínio, significa que quando a gente mudar os servidores daqui, automaticamente, se tiver algum e-mail, a gente teria que, nesse novo servidor, teríamos que editar as zonas de DNS para apontar os e-mails para onde eles estão. Vamos supor que estivesse funcionando no Google. Os e-mails no Google, que muitas empresas usam os e-mails no Google. Então, você tem aqui o editor de zona de DNS e aqui você faria o apontamento para os e-mails no Google. Ou seja, você aponta, faz esse apontamento aqui que a gente vai fazer, pega os servidores, ó, servidores DNS e-mail Google. Então, aqui ele vai te dar quais são os endereços que você tem que colocar. Então você vai entrar na sua zona de edição dos DNS e você vai ter que colocar esses comandos aqui. Automaticamente o e-mail
vai continuar funcionando mesmo você migrando de hospedagem, ok? Nesse caso não tem isso, então é muito mais simples, tá? Bom, então já expliquei, vocês já sabem, chegando até aqui, antes de virar a chave, vocês verifiquem se tem os e-mails ou não, ok? Agora a gente vai para algumas questões técnicas, que é justamente de colocar aquilo que o nosso provedor de hospedagem mandou. Então é 4, 5 e 6. Então a gente vem aqui, coloca 4, 5 e se a gente quiser, a gente pode colocar aqui, ó, é DNS, não é DNSSEC, a gente pode colocar aqui o 6. Tá? Então automaticamente o que interessa é o servidor 1, 2 e 3. É só salvar e aí automaticamente ele dá essa mensagem aqui, ó. DNS atualizado com sucesso. O que vai acontecer? O site aqui, na Hostio aqui, ele já vai parar de funcionar daqui a alguns minutos. Então ele já vai começar a funcionar aqui. Só que aqui ele está com esse endereço aqui, que era o endereço de ambiente de desenvolvimento, que é aquele endereço IP dedicado. E ele também está sem o certificado de segurança. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz agora para dar continuidade nesse nosso processo de migração. Bom, eu sei que a hospedagem do WordPress ele está vinculado a esse IP aqui, mas ele tem que estar vinculado ao domínio, como a gente viu, onde o site está respondendo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir no banco de dados, no phpMyAdmin, e alterar já para que ele fique com o padrão, que é o padrão que ele funciona, que é projetonobre.com.br e não o endereço IP. Então eu vou vir aqui nessa tabela aqui, ó, WP Options, e onde está aqui, eu vou vir aqui e vou colocar o projeto Nobre. Tá, então eu posso já virar e colocar já o DNS, eu posso colocar o DNS, o HTTPS, desculpa, depois, tanto faz, ó. Então primeiro eu não vou ativar o HTTPS, que é o cadeado de segurança, que é o site seguro. Eu só vou colocar para ele responder neste domínio. Então ele para de responder no endereço IP. Então quando eu atualizar aqui, ele já vai estar respondendo já automaticamente aqui. Só que tem um detalhe. Como eu sei que migrou ou não? Sendo que está tudo igual. Bom, tem dois detalhes que a gente consegue verificar. Lembre que a gente mudou esse logo aqui, colocando o logo igual o logo de cima. Só para recordar, esse site aqui não foi a gente que fez, a gente só está migrando ele para uma hospedagem melhor, ok? Então vocês vão ver aqui alguns erros no site, isso daí não importa. O que importa é o detalhe que a gente tinha mudado aqui. Então enquanto ele está respondendo aqui, significa que ele está no antigo, beleza? Então eu posso de repente abrir aqui, colocar em outro navegador. Não é instantâneo que ele vai migrar, tá? Esse processo ele não é instantâneo, pode levar alguns minutos, algumas horas. Como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente mudou isso aqui, a gente está esperando ele mudar, né, a configuração, e aí a gente tem uma ferramenta que é o DNS Lookup aqui, ó. E o que esse DNS Lookup faz? Ele checa se o DNS já propagou, ou seja, se ele está respondendo na Hostio ou se ele já está respondendo na Gblix, que é o que a gente colocou aqui nesse caso.
Então a gente tem que ver, né, se o resultado que aparecer aqui, ó, tá processando, tá vendo? Ó lá, ele tá mostrando aqui e ele tá com um IP que não é o nosso IP. Lembrem que o nosso IP aqui, ó, posso fechar já. Ele começa com 131 e termina com 29. 172.125. Então, enquanto isso aqui estiver apontando para esse IP, significa que ele não migrou. A partir do momento que ele começar a apontar para este IP aqui, 131, final 29, ele já vai reportar no ns4.gblix.net. Ok? Então essa é a forma de você conseguir acompanhar se a migração foi concluída com sucesso. Se a gente ficar aqui mais alguns minutos, ó, 17:05, automaticamente isso daqui já vai ser concluído e já vai estar funcionando. Pode demorar mais 5 minutos, mais 10 minutos. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou esperar esse tempo e aí depois que ele migrar, eu vou fazer aqui a ativação do cadeado de segurança, tá? Então, como pode demorar um pouco mais do que 5, 10 minutos, a gente vai finalizar esse vídeo e aí, assim que eu constatar pelo DNS Lookup aqui que o site já virou, aí eu posso automaticamente dar como encerrado, faço a ativação do HTTPS do cadeado de segurança e aí automaticamente ele já vai estar funcionando. Ó, como eu coloquei o HTTPS, ele fez a checagem em cima do certificado. Como ele mostrou aqui que tem correções, eu quero fazer o DNS Lookup. Então, ó, é o que eu falei pra vocês, galera. Pode levar 5 minutos ou 50 minutos. Ó, ele já migrou. 131.29. Então foi o tempo de explicar para vocês aqui, a migração já aconteceu. Então, eu posso sim agora entrar aqui num outro navegador e eu posso colocar aqui ó, ele ainda está pegando aqui uma espécie de cache ainda, ele fica intermitente. Tem hora que ele vai mandar para lá, tem hora que ele ainda vai responder onde ele estava, mas nos próximos minutos ele já vai aparecer onde a gente quer. Tá? Lembrem que a gente não colocou o certificado, né? O HTTPS aqui no banco de dados. Então, automaticamente, ele mostrando o cadeado aqui, ele ainda está... O DNS Lookup mostrou que ele já migrou, mas como a migração ela é muito recente, você vai continuar vendo ali na antiga hospedagem. Pode ser que mais daqui uns 2 minutos ele já comece a responder aqui, e aí a gente já vai ver que esse logo aqui vai estar exatamente como a gente deixou, ok? Bom, vamos adiantar aqui um processo que é o seguinte. O certificado do site, ele está dando aqui, ó, que ele não está correto, tá, ó. Então a gente vai abrir um chamado aqui pedindo para fazer a ativação do certificado. Quando ele tiver aqui tudo certinho, aí basta a gente entrar onde a gente estava aqui, né, e colocar o HTTPS aqui, ou por dentro do admin do WordPress, a gente vai lá em configurações e coloca o S também. Tanto faz ser por dentro do painel administrativo do WordPress ou pelo banco de dados. Você só vai ter que sincronizar e colocar nos dois aqui. Obviamente que precisa
tá ok o certificado no site. Então, como que a gente faz isso? A gente abre aqui um chamado, ó, de suporte e a gente coloca, ó, certificado pro projeto que a gente está trabalhando aqui, tá? E aí a gente coloca: olá, solicito a ativação do certificado SSL para o domínio Então é bem simples, ó. É só solicitar essa ativação. Pode ser que tenha custo, pode ser que não. Geralmente não tem custo. Anteriormente havia um custo de 120, 130 anual. Nas últimas ativações que eu fiz, foi somente solicitar e aparentemente já estava incluso no preço, ok? Então, isso aqui é suficiente, tá? A gente vai mandar aqui esse chamado. Então, foi criado aqui esse ticket, tá? Então, geralmente a gente abre um ticket falando que o pagamento foi realizado e após a migração, a gente, não identificando o certificado, a gente solicita a ativação do certificado. Então, isso daí automaticamente vai fazer com que o nosso site ele seja migrado com sucesso, tá? Então, ele está exatamente como estava antes. A diferença é que quando a gente for tirar agora os testes de performance que a gente tirou antes, ele vai estar com uma performance melhor, tá? Então essa hospedagem é muito melhor. Na verdade, ele vai melhorar proporcionalmente. Se você estava pagando R$ 10 por mês na hospedagem e agora você está pagando mais de R$ 100, ele vai ter que melhorar pelo menos de 5 a 10 vezes em vários aspectos de performance, segurança e, obviamente, também de resultados, ok? Bom, depois a gente vai conferir se o site ele está bloqueando os arquivos para indexação, porque estava em ambiente de desenvolvimento. É um site que ainda não tem acessos, então a gente não precisa se preocupar muito com esses detalhes, a gente só precisa deixar como estava, ok? Então repara que ainda fica oscilando, porque se a gente abrir o DNS Lookup, ele está mostrando para a gente que já migrou, mas demora alguns minutos ainda para realmente essa migração ser efetivada, tá? Então a gente já mostrou aqui para vocês que foi. Eu vou abrir aqui um outro navegador. Ó, já tá aqui, ó. Tem hora que ele responde no 5, tem hora que ele responde no 4. É normal isso aqui. Vamos ver se... Ah, existe cache também em roteador, galera. Tá? Então existe cache no computador, que seria dentro do seu navegador. O próprio modo anônimo, não nesse caso, porque é a primeira vez que eu estou abrindo, tanto no Chrome como no Edge, ele existe um cache a partir da segunda vez que você atualiza o site, mesmo estando em anônimo, ok? Mas a gente sabe também que existe o cache dentro do roteador. Então, o roteador, às vezes, não é o caso, você não precisa resetar o roteador sempre, mas em alguns casos a gente já chegou a identificar que dentro de uma estrutura de internet apresentava um problema de cache. Quando você pede para testar em outro lugar, em outro bairro, em outra cidade, onde tem uma outra estrutura de internet, onde não há cache nem no computador nem no roteador, não existe o mesmo problema que você está enfrentando, tá? Então isso vai se resolvendo conforme o próprio navegador vai carregando a informação corretamente, o cache ele vai atualizando também. Então, lembrem que o banco de dados aqui ele está funcionando sem cache. Enquanto
Desculpa, ele está funcionando sem um HTTPS aqui. Então, enquanto ele estiver chamando aqui o certificado HTTPS, o cache está rolando. E aí você fala, caramba, eu estou no navegador aqui anônimo. Primeira vez que eu executei. Mesmo assim tem cache? Sim, mesmo assim tem cache. Tá? Então, isso é totalmente normal. Isso acontece. Ó, agora eu botei o endereço IP dedicado do servidor. Ele redirecionou e ele continua pegando aqui esse cache por mais alguns minutos. Beleza? Então falta ainda a finalização para a gente ver se o HTTPS no novo site ele vai estar ok. E aí, depois, quando ele já estiver funcionando aqui, e eu já identificar que esse mesmo logo apareceu aqui embaixo, né? Porque o DNS Lookup ele já mostrou pra gente que já migrou. Só que no visual do nosso teste, a gente não está vendo o logo diferente aqui. A gente está vendo o HTTPS ativado, então tem alguma coisa ainda que não está certa. Então a gente vai esperar isso com o próprio tempo se acertar. E assim que acertar, eu volto aqui e gravo para vocês no próximo vídeo. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço!